Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado por sua audiência. Você está no canal da Faber Magna, onde você tem tudo sobre leilões imobiliários. E no vídeo de hoje responderemos a uma das perguntas que surgiu pelas redes sociais, explicando a vocês por que o mercado de leilões imobiliários é tão lucrativo e tão seguro, como eu sempre falo. Acompanhe o vídeo. Bom, pessoal, o primeiro aspecto do porquê o mercado de leilões imobiliários é tão lucrativo, ele acaba se refletindo em todos os demais pontos que trazem tanto lucro para o investidor que atua nesse segmento. E esse ponto é básico, é o conhecimento. Conhecimento custa caro, conhecimento exige dedicação, conhecimento exige que você tenha informação, que você saiba onde localizar essa informação e estude constantemente, se aprimore no dia a dia. O conhecimento para o mercado de leilões imobiliários ele é fundamental em vários aspectos. O primeiro deles é um conhecimento jurídico, tá? Todos os leilões envolvem questões jurídicas, tá? Tanto para a arrematação, desde a análise primária da documentação do imóvel. Se é um leilão judicial, você deverá observar se todas as regras foram cumpridas, se esse leilão está válido, se tudo foi feito de maneira correta, tá bom? E isso exige um conhecimento jurídico. Também para leilões imobiliários, para qualquer leilão, você tem que ter um conhecimento de mercado. Aquele imóvel, por exemplo, no caso de leilões imobiliários, que é o que tratamos aqui, aquele imóvel está num valor condizente com o mercado, vai lhe possibilitar grandes lucros, vai te possibilitar lucros, quer seja na locação, na venda. Isso tem que ser analisado e a informação é vasta, você tem que comparar com diversas fontes para tomar a sua decisão. O outro conhecimento é o conhecimento financeiro, tem que aplicar na planilha. Não estamos tratando aqui de emoção, é investimento. Então a planilha tem que estar ao lado, efetuar todos os cálculos para verificar se aquilo faz sentido para você, se vai lhe trazer a rentabilidade que você espera, uma rentabilidade que você não encontra em outros segmentos. Hoje eu posso afirmar que principalmente com relação à renda fixa, tá? Ações você tem um risco muito maior, mas com renda fixa não tem comparação, tá? O mercado de leilões imobiliários rende 10, às vezes 20 vezes mais do que a taxa da renda fixa atual. Então, tudo se restringe, tudo parte do conhecimento, tá? E poucos conhecem o mercado de leilões. E esse será o nosso próximo tópico do porquê o mercado de leilões garante tanto lucro ao investidor. Bom, dando sequência, o mercado, os leilões imobiliários geram tanto lucro também por um fator básico, tá? Também básico. Conhecimento sempre vai se aplicar em todas as etapas. Conhecimento é fundamental. E hoje nós temos poucos participantes, são poucos players deste mercado. A oferta, muitas vezes, ela cresce e a demanda, os participantes neste mercado continuam estáveis. O crescimento é muito baixo, o crescimento é linear, muito baixo. Já o número de ofertas cresce exponencialmente em razão do crescimento do mercado como um todo e das crises, tá? Mas o principal deste tópico é a questão de que existem poucos participantes. Como o conhecimento ele é algo restrito, pouca gente detém o conhecimento para atuar neste mercado, você tem poucos participantes. Com poucos participantes, os negócios ficam muito mais interessantes, tá bom? Vamos para o próximo tópico, então falamos de conhecimento. Conhecimento você vai ter em todas as etapas, é sempre fundamental. Conhecimento, informação. E é um mercado que ainda hoje tem poucos participantes, porque as pessoas não conhecem. Quando passarem a conhecer, isso vai se alterar e talvez ele nem seja mais tão interessante. Mas durante bons anos, nós ainda teremos grandes oportunidades e eu vou explicar por quê.
Neste tópico falamos novamente de lei de mercado, oferta e procura, tá? E aproveitamos também para falar de crise versus oportunidade. Toda crise gera oportunidades. Em todas as crises, o dinheiro troca de mãos, tá? Então, sempre há grandes oportunidades na crise, ok? Isso é fato. Analisando a história, pegando a história desde que o mundo é mundo, toda a crise gerou oportunidades para outros povos, para a mudança de patamares e quem soube, quem teve visão, quem soube aproveitar, realmente se deu muito bem. Então, o que acontece no Brasil, pelo menos desde 2015? Nós tivemos uma alteração na lei que rege a matéria de leilões. O Código de Processo Civil foi alterado, entrou em vigor o novo Código de Processo Civil e ele trouxe muita segurança ao investidor, o que é primordial. A segurança era um pouco falha, então esse mercado ele ficava muito mais restrito a advogados, a pessoas muito ligadas ao direito. Hoje não, hoje qualquer investidor com conhecimento sempre precisa de um advogado, porque o trâmite depende muitas vezes do advogado, mas isso se expandiu e principalmente as garantias ao investidor, as garantias ao arrematante foram multiplicadas. E com a crise que veio em 2015, 2016 e se arrasta até agora, daí vem uma nova crise em razão da pandemia, isso inevitavelmente vai gerar muitos leilões, muitos imóveis vão a leilão. Se você tem um aumento exponencial na oferta, mas a procura continua estável ou crescendo pouco, logicamente você terá melhores preços. O que quer dizer isso? Se você vai participar de um leilão, tem 10 interessados, 20 interessados em um imóvel, muito provavelmente esse leilão ele não vai ser tão interessante para o investidor. Por quê? Vai ter concorrência, um vai querer superar o lance do outro, você não sabe exatamente o potencial do outro participante. É muito mais interessante você adquirir o bem pelo lance mínimo. E o lance mínimo ele fica no patamar de 50% do valor do imóvel. É muito baixo. Então você tem uma avaliação que muitas vezes fica um pouco abaixo do mercado e desta avaliação você tira 50% e esse vai ser o preço. Então existe sim o potencial de muitas vezes dobrar o capital investido, tá? E isso não é exagero, existem muitos casos em que é possível dobrar o capital investido. Nós trabalhamos até com margens um pouco menores para que o giro seja mais rápido, e isso financeiramente nas nossas planilhas para os nossos investidores faz muito sentido, porque o giro rápido potencializa o ganho, torna o ganho exponencial, juros sobre juros, mas você tem essa situação. Com muita concorrência, com pouca oferta e muita procura, o valor dos imóveis tende a subir porque você vai ter uma disputa no leilão e o valor começa a subir, o lance vai superando o lance e o valor fica muito alto, não é interessante para investimento. Se o valor supera um patamar X que definimos sempre com o investidor, nós não participamos do leilão. Olhamos para o lado, vai ter um outro imóvel tão bom quanto ou até melhor, muitas vezes aparece outro até melhor, para que o investimento seja realizado sem tanta concorrência. E como as crises no Brasil são frequentes, tá? Inevitavelmente você tem muitos imóveis em leilão, a concorrência é pequena e isso gera muita oportunidade de lucro. Porque em inúmeros casos, todo dia, vemos nos nossos acompanhamentos, todos os dias percebemos imóveis bons, com alta rentabilidade, sem nenhum interessado. Por quê? Porque você tem mais imóveis em leilão do que compradores. Então, hoje, se você tiver muito capital, é impossível aproveitar todas as oportunidades, porque elas são realmente muitas. Então, enquanto perdurar, e isso vai pelo menos durante mais 5 anos, a rentabilidade dos leilões imobiliários continuará muito grande, porque você arremata pela metade do valor de mercado e consegue repassar esse imóvel com um alto ganho de 50%, 60%,
às vezes até 100% líquido. O normal, patamar esperado, é um pouco abaixo disso, porque o interessante, como eu falei, é girar rápido, e para girar rápido você tem que conceder alguns descontos. Financeiramente, não vale a pena você ficar com o imóvel durante anos esperando aquela oferta maravilhosa. O mais interessante é você comprou, desembaraçou rapidamente, vendeu rapidamente e vai para uma nova etapa. Você faz o giro do dinheiro várias vezes e isso rentabiliza em muito o seu investimento. Então, terceiro tópico, lei de mercado, oferta e procura, crise versus oportunidade, tá bom? Vamos para o próximo tópico. Bom, pessoal, já falamos do conhecimento, ele se aplica em todas as camadas, todas as etapas para a participação de um leilão, para tomar essa decisão de ingressar neste mercado, investir nesse mercado. Conhecimento e informação são fundamentais. Daí depois nós temos poucos participantes, lei de mercado, oferta e procura e crise versus oportunidade. Um tópico muito importante para se falar é a questão da segurança do investimento. Realmente, com a alteração legal, a alteração do Código de Processo Civil, a segurança ao investidor ficou muito grande, muito boa. Então, se porventura você der o lance e efetivamente, um leilão judicial, por exemplo, deu o lance, antes da expedição da carta de arrematação, que é quando a situação fica consolidada, entra algum recurso e impede que esse leilão vá adiante, você terá a possibilidade de desistir, porque essa demanda, essa disputa judicial não te afeta. Você não pode ser afetado por essa disputa. Então você tem a possibilidade eventual de desistir do leilão. É feita uma análise, realmente tem fundamento esse recurso? Se tiver fundamento, se algo passou e surgiu uma surpresa, você tem a possibilidade de desistir do leilão e recebe o dinheiro de volta, corrigido pela Selic, ou seja, você tem a renda fixa, tá? Então, seu dinheiro, quando você investe em leilão, mesmo que não surta o resultado de comprar o imóvel para depois revender, você não tem prejuízo, muito pelo contrário, você ainda tem o percentual da Selic, o percentual da renda fixa, rentabilizando o capital que você investiu. Então, a segurança é muito grande para o arrematante. Se está consolidado, se você já adquiriu o bem, se já está no seu nome, a situação é praticamente reversível. Praticamente reversível, é muito difícil. O percentual é de 0,001 que poderia reverter. A chance é a mesma que o Brasil não pagar títulos públicos, acho que até menor do que isso. Mas você tem então a segurança de que investindo o capital, esse capital está garantindo. Se estiver consolidada a situação com a expedição da carta de arrematação, você terá o imóvel já em seu nome, está tudo definitivo, e a disputa vai passar entre os litigantes, entre as partes envolvidas no processo. Você é um terceiro que não tem nada a ver, você simplesmente resolveu uma situação jurídica ajudando o credor a receber seu crédito, tá bom? Então, os imóveis normalmente eles são leiloados porque ou eles foram perdidos em razão de dívidas, ou não houve capacidade de pagamento e o banco retomou esse imóvel, o imóvel foi devolvido ao banco em um acordo, por exemplo, e você está resolvendo uma situação e girando o mercado. Voltando um pouco, apenas mais um adendo com relação ao tópico de oferta e procura, bancos não trabalham com imóveis, banco trabalha com dinheiro, tá? Não é interessante para o banco ficar administrando centenas, milhares de imóveis. Então, nós temos a Caixa Econômica Federal, provavelmente a maior administradora de imóveis do Brasil, ela tem muitos imóveis, mas isso não é rentável, tá? O imóvel ele gera despesa de manutenção, gera despesa de IPTU, muitas vezes ao condomínio, e tudo isso entra como prejuízo para o banco. Isso vai ser descontado do lucro do banco que ele tem que manter. Então, quanto mais rápido ele vender esse imóvel, mais interessante. A crise, inevitavelmente, gera
que as pessoas não vão conseguir pagar os seus imóveis e vão devolver aos bancos. Devolvendo ou perdendo os imóveis para os bancos terão muitos imóveis para vender. E isso, sem dúvida, sempre gera grandes oportunidades ao investidor, tá bom? Resolve várias questões, você compra um imóvel com preço muito bom, tem todos os tipos de imóveis, desde imóvel de campo, praia, comercial, galpões, apartamentos, casas, tem de todos os tipos, todos os tamanhos e todos os valores. Imóveis desde, sem brincadeira, imóveis desde 8, 5 mil reais, tá? Até 50, 100 milhões. Então, é um mercado para todos, mas exige sim conhecimento em várias etapas, desde o conhecimento jurídico ao conhecimento do mercado, para saber se você está fazendo um bom negócio, tá bom? Então, essa foi a parte da segurança que eu fiz um adendo, complementei algumas informações anteriores e vamos ao encerramento do vídeo. Bom, pessoal, como vocês viram, por várias razões, o mercado de leilões imobiliários ele é muito interessante. Com o patamar da renda fixa atual, Selic na casa de 2,25, na data que eu gravo esse vídeo, a Selic está em 2,25 e tendência de queda. Sem dúvida, o mercado de leilões ele vai ser muito aquecido, porque os investidores, tá, da renda fixa são investidores conservadores e tendem muito a passar para o mercado de baixo risco, que são os imóveis. Então você terá, além de toda a possibilidade, você investidor de renda fixa, você já tem a possibilidade de uma rentabilidade muito maior, uma rentabilidade realmente agressiva, mas com plena segurança. E mesmo que o seu caso não seja de renda fixa, você poderá vender esses imóveis. Vamos ter uma procura maior por imóveis, porque a renda de locação passa a ser muito interessante. Hoje, 0,4 de retorno em uma locação é algo muito bom, tá? É algo que vai superar, vai dobrar os ganhos da Selic, entendeu? Hoje, estamos tratando de hoje, mas você consegue muitas vezes, comprando em leilão, rentabilizar ainda mais essa alocação. Existem casos que supera 1%. Não é regra, é exceção, porque até a disputa por esses imóveis muitas vezes é muito grande, fazendo com que a rentabilidade ao final caia. Mas você tem sim a possibilidade de, comprando muito barato, vender muito barato. E quando os bancos possuem muitos imóveis, eles vão sim ofertar esses imóveis a mercado, vão colocar esses imóveis no mercado. Primeiro eles tentam uma venda direta, depois eles vão tentar um primeiro leilão, um segundo, um terceiro, às vezes um quarto leilão. Por isso que em alguns casos você vê o imóvel sendo vendido com 90% de desconto do valor de avaliação. Tem que conferir o valor de avaliação, se ele é condizente, mas normalmente ele é bem próximo da realidade, às vezes, na verdade, às vezes até um pouco abaixo, mas você tem essa característica. Quando tem muitos imóveis, os bancos costumam dar descontos gigantescos. Outra questão, para finalizar, que teremos outros vídeos falando sobre isso, questão de parcelamento. Os bancos estão trabalhando com novas formas de parcelamento. Você tem o parcelamento judicial, que você dá uma pequena entrada, 30% de entrada aproximadamente, e pode parcelar o restante, 25% de entrada, e o restante você pode parcelar em até 30 meses com correção monetária, sem juros, só correção monetária. Os bancos fazem modalidades um pouco diferentes, partindo de 10% de entrada, às vezes até 30%, alguns parcelam o restante de 8 a 12 vezes sem juros, já vi até 24 vezes sem juros, mas já tem banco ofertando 420 meses de pagamento, ou seja, ele financia a sua compra em leilão e você ainda pode usar o FGTS. Teremos vídeos explicando detalhadamente cada padrão de banco e em campanhas especiais, por isso que é muito importante que você se inscreva em nosso canal, porque existem campanhas especiais. Por exemplo, o Itaú, ano passado, concedeu 15% de desconto para pagamento à vista.
Ou seja, você já está pagando muito menos, tá? Então, você já está pagando metade do valor, 60% do valor de mercado deste imóvel. Você ainda consegue 15% no valor de arrematação, 15% de desconto. Essa foi uma campanha especial, muito provavelmente teremos outras campanhas como essa. O padrão do Itaú é 10% de desconto à vista, que já é muito interessante. Se estivermos falando de um imóvel de 500 mil, você arremata por 250 e tem mais 10% de desconto, você estará falando em 225, com todos os custos envolvidos, você pode sim até dobrar o capital investido com a arrematação de um imóvel nesse padrão, tá bom? Muito obrigado, o vídeo ficou um pouco longo, mas eu queria explicar bem detalhadamente o tamanho da oportunidade. É uma janela de oportunidade que poucos conhecem, então conhecimento fundamental, e essa janela deve ficar aberta durante os próximos 5 anos, que é o prazo de realização, de reestruturação mínimo da nossa economia, tá bom? Tudo de bom para vocês, quem puder se inscreva no canal, agradeço imensamente os que têm interagido conosco, ative o sininho para receber as notificações, sempre terá novidades, siga-nos pelas redes sociais, sempre temos muita coisa importante, muita coisa relevante para a sua decisão de investimento no mercado de leilões imobiliários. Qualquer dúvida, sugestão, entre em contato conosco o mais rapidamente possível, responderemos a todos. Muito obrigado, tudo de bom para vocês, muita saúde, até o próximo vídeo.